o teu inglês, ô Matheus França? Sei que você viaja bastante para fora do país. Olha, eu me esforço mais quando eu tô fora do país, que eu sou obrigado a falar. Que aí tu perca a timidez, né? Que aí tu não tem timidez, tu é obrigado a falar, tu tem que se virar, né? Mas você costuma mais viajar mais para os países caribenhos, para essa região, né? Ultimamente sim, mas depende do país que tu vai, tem mais inglês do que o próprio espanhol. Eu sei que você foi uma vez pro México. Qual foi a tua maior dificuldade lá? Qual foi a maior dificuldade? Não foi a língua? Não, pior que não. Pior que não. Olha, rapaz. Não, pior que não, porque tipo assim, antes de ir pro México eu já tinha ido pra Argentina, pro Uruguai e pro Paraguai. Então eu já estava familiarizado. Uma pequena familiaridade. Quando eu fiquei um mês ali no México, claro, quando eu fui pra parte do Caribe, aí sim, a parte do Caribe, tu pega muitos povos, né? Tinha o próprio mexicano com o espanhol, tinha o inglês, o americano e o pessoal de fora, e também muito japonês. E muitas vezes a gente pegava nos como é que a gente fala? Nos passeios. Nos passeios. E muitas vezes tinha eu e mais a minha amiga que foi junto como brasileiros, que falava um portunhol. Aí pegava ali uns 2, 3 americanos e o resto era tudo japonês. E os próprios guias turísticos não conseguiam falar. Olha só. É normal, quem viaja sabe que tem que se esforçar ou passar um perrenguinho ali com a língua sempre. Eu fiz uma vez um intensivo de alemão, aprendi algumas palavras em alemão e no ensino fundamental eu era de fato o melhor aluno da turma em inglês, mas ficou por ali, acabei não praticando depois, enfim. Por que eu tô puxando esse assunto? Porque nós estamos aqui com essa obra de arte aqui, ó, esse livro, que é o primeiro livro trilingue aqui de Brusque, o terceiro de Santa Catarina, inclusive. Eu tinha essa informação de que era o terceiro de Santa Catarina, eu não tinha. E ele é uma obra, até estava folheando aqui, uma obra que foi produzida e foi pensada, escrita aí pela Milena Fantoni. A Milena, que é professora já há muito tempo, tradutora, e ela vai conversar conosco aqui juntamente com a Jennifer Roberti, que fez a parte da tradução também, né? As duas vão contar acerca desse trabalho bacana que eu estava folheando aqui, recapitulando um pouquinho o meu inglês, com a ajuda da Amanda, que é a nossa especialista da bancada aqui em inglês, acerca desse trabalho. Estamos recebendo então aqui a Jennifer e a Milena. Tudo bem, Milena? Boa tarde. Tudo certo, boa tarde. Dá uma olhada, acho que está desligado, Matheus. Vamos ver agora. Agora deu certo. Tá funcionando? Agora está funcionando. Boa tarde, Valdomiro, para você e para vocês aqui da Rádio Cidade também. É um prazer estar aqui com vocês. E boa tarde para todo mundo aí de casa. Então, Pode ir, depois eu pergunto aqui. Pode ir? Nós estamos aqui muito contentes, né? Eu e a Jennifer, com esse projeto aí. Deixa eu cumprimentar, que o pessoal tá ligando aqui, não adianta ligar o pessoal do telefone aqui do estúdio, que a gente não consegue atender agora, tá? Até vou tirar do gancho aqui, senão eu não consigo conversar aqui com o pessoal. Deixa eu conversar também a Jennifer, tudo bem, Jennifer? Tudo ótimo, boa tarde, Valdemiro, boa tarde todo o pessoal da Rádio Cidade, boa tarde quem tá assistindo também, é um prazer estar aqui. Obrigado aí por terem aceito o convite. É a primeira vez de vocês em rádio? Não, acho que a Milena já acompanha ela dando entrevista em outra rádio. Sim, a gente também esteve, né? Já esteve? Em outras rádios também. Sim. Sempre é um prazer estar nas rádios de Brusque. Olha só. Ô Milena, mas vamos lá. Conta pra nós de onde é que surgiu a ideia de fazer um livro. O livro é Sem Medo de Dormir, o título em português. Eu vou arriscar meu inglês aqui, Without Fear of Sleeping, e Sin Miedo a Dormir. Eu vou ficar com o português, que é melhor. De onde é que surgiu a ideia de fazer o livro trilingue? Então, quando eu escrevi esse livro, eu já escrevi ele direto em espanhol primeiro e depois passei para o português. Certo. E já tinha em mente em fazer em inglês, porém, como o meu inglês ainda não é fluente, pensei em alguém que é fluente, que é uma professora espetacular, que é a Jennifer. E quando eu a via antes do livro estar pronto, eu dizia: Jennifer, queres traduzir o meu livro? E aí ela dizia sim, aí quando eu estiver pronto eu vou te encontrar, né? Então queria que fosse trilingue, justamente porque nós trabalhamos com ensino de idiomas, né? Tanto eu quanto a Jennifer. E é a nossa vida. Eu trabalho com língua portuguesa e língua espanhola já faz alguns anos. E também, além de ser uma história, né, de afeto, de carinho entre irmãs, é um livro que vai trabalhar os idiomas e também para os pais, né, que eles podem, na mesma página do livro, o senhor pode ver ali, tem em português, tem inglês, português e espanhol. Então dá para o pessoal se arriscar em casa também, tentar ler e já ver o que significa. Pensei também nos pais e nas crianças, né, para trabalhar o idioma. E em casa, nesse momento gostoso da leitura também, principalmente nessa temática do sono, né? Do medo de dormir que muitas crianças têm. E então surgiu essa ideia também.
E esse livro ele é em homenagem também à minha irmã mais velha, que ela é uma das personagens aqui. Olha só. Só que quem tinha medo de dormir era eu. Ah, né? é? Já, né, trazendo um pouco, né, eu quis trazer a história, né, um pouco desse resgate, né, da minha família também. Eu tenho mais outros 2 irmãos, né, a Bárbara, que é a mais nova. Eu disse que ela vai vir no outro livro, né, que ela não tá nesse ainda. E tem o Nathanael também, meu irmão mais novo também, que não estão nesse livro, mas vão vir nos próximos, né? Então juntou a parte afetiva, né, com a parte do sono, da rotina do sono, rotina de higiene, e com a parte dos idiomas. Eu quis fazer algo assim bem família e que a gente pudesse trabalhar em sala de aula e fora, né, em casa. E que os pais pudessem acompanhar também, porque como o senhor estudou inglês, muitos pais, não todo mundo estuda, né, idiomas hoje em dia. E o espanhol também, por mais que ele é próximo ao português, ele precisa ser estudado. E aí quando veio a inspiração, como já durante todo o dia trabalho mais com o espanhol, escrevi em espanhol primeiro, depois passei ao português. Ô Jennifer, e para você é fácil, digo, traduzir, fazer a tradução de um material, é algo que está na tua rotina do dia a dia, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né, fazer a tradução, né? Digamos que é um processo um pouquinho mais complexo, porque o inglês, a partir do momento que você adquire a fluência no inglês, você pensa em inglês. Certo. Então, quando você escuta alguém falando inglês, você automaticamente entende que a pessoa está falando. Quando você tem que colocar em palavras em português, ainda mais no português que é um idioma tão diferente do inglês, o português e o espanhol ainda são mais próximos por descenderem do latim, né? Da mesma língua mãe, digamos assim. O inglês já não, o inglês vem de uma língua anglo-saxônica. Então, ele vai ter palavras que são equivalentes, mas não são iguais. Então, a gente precisa pegar a essência da história e tentar colocar nas melhores palavras possíveis. Então, vai ter alguns trechos, por mais que era um texto simples, um texto infantil, né? Uma linguagem mais infantil, tem partes ali que a gente teve que fazer uma adaptação, porque existem termos parecidos, mas não iguais no idioma. Então, sempre precisa fazer aquele estudo para saber qual palavra usar, qual termo melhor usar para tradução. Um exemplo, quando a gente foi trabalhar o diminutivo, né, que em espanhol é de um jeito, em português é de outro, em inglês é de outro. Então a gente discutiu também essa questão da tradução. Do espanhol é mais a questão do pronome, que aqui no Brasil nós usamos bastante o você, no geral, tirando Santa Catarina e Sul, que é mais tu. E do espanhol é mais tu, o T dele é bastante formal, né? Então essa parte da tradução foi bem interessante, e até a gente, apesar do inglês não ser o meu forte, nós conversamos bastante da questão da gramatical também, né? De como colocar isso que ficasse no melhor termo. Isso que é legal também. Porque não existe uma tradução ipsis literis, que vai ser aquela palavra e continua aquela. No contexto muda também um pouquinho. Pode falar. Tem alguns autores ou autoras que influenciaram para você começar a escrever esse título em infantil? Esse título não foi assim, Sem Medo a Dormir. Não teve assim um autor específico, alguém que eu me baseei, mas claro, durante a minha vida como professora, vários assim, né? Mas não teve alguém assim específico. Eu pensei na temática, e quando escrevi o livro já veio assim o título, já não foi uma coisa que veio depois, veio Sem Medo a Dormir, e aí eu escrevi. Geralmente quando vou escrever, mais ou menos assim, que é uma inspiração que vem a partir daquilo, né, que eu pretendo escrever. É uma coisa meio doida, assim, como se pode dizer, né? Não é assim nada muito pensado ou de fora, assim, alguma coisa mais um processo interno, né? Do título daí, no caso desse. Tem algum idioma que você gostaria de aprender, além de espanhol e inglês? Eu me formei agora em letras também, em português e inglês, a faculdade, além de português e espanhol, mas eu não falo com tanta fluência como espanhol. E daí, sim, eu havia começado o curso de línguas e parado, além da faculdade, e a minha professora está aqui também, que ela, né, eu dije para a Jennifer, né, eu disse para a Jennifer, vamos hablar el próximo año em inglês, né? Vamos fazer uma troca, e também he trabalhado com ele com o espanhol também trabalhei com ela com o espanhol. Não sei mais que língua eu tô falando, vocês estão vendo, né? Tô ótima, tô muito bem. Tô muito bem, assim, tô ótima. Mas pretendo sim, o primeiro idioma que eu aprendi na escola foi o alemão. Nós tínhamos na escola
eu estudava aqui em Brusque, no Conce, e nós tínhamos alemão. E aí eu gostava muito já de idiomas naquela época. E não tinha, o espanhol eu acabei estudando depois, né? Então pretendo sim, quero seguir o inglês até... porque dizem que é 1.400, 1.100 horas, depende do estudo, né? O tempo para ti ficar fluente no idioma. Claro que isso depende muito da pessoa, das circunstâncias também, mas com certeza pretendo sim. Idiomas, eu creio que é a minha paixão, assim. Até para trazer, esse livro ele se forma como se fosse uma iniciação para os pais levar para as crianças já começar a querer aprender o próprio inglês, o espanhol, que muitas vezes a gente está falando, tem na escola, tem, mas dependendo da escola, não pega tanto. E você já começar a ler um livro infantil para uma criança talvez de 2, 3 anos e ele já começar pegando, seria uma forma de iniciação para depois, daqui a pouco ele tentar falar outra língua também? Existe um estudo que fala que idiomas mais fáceis você precisa estar em contato com ele. Contato é lendo, ouvindo, falando, de 500 a 600 horas. Então, quanto mais contato você tiver com o idioma, antes você vai assimilar esse idioma, antes você vai aprender e atingir um nível de fluência. Então, é muito importante. Tem alunos que já estudam em escolas bilíngues e às vezes acham, isso é o suficiente. Não é o suficiente. Não adianta você fazer um curso, mas em casa você não ter um extra, não estudar, não ler, né, não ouvir. Então, quanto mais contato com o idioma, melhor vai ser para você. É assim também dentro da abordagem comunicativa de ensino de idiomas, que é ler, falar, ouvir e escrever. Na escola a gente não consegue pegar tanto as 4 partes, né, para poder trabalhar como um todo, né? Posso mandar um abraço falando isso para meus alunos? Quero mandar um abraço para os meus alunos, né? Todos que já foram de alunos meus também, mas em especial para os meus alunos do 6º e 7º anos e ensino médio da Escola Santa Terezinha, que eu estou lá que legal. Beijo para todos. Um abraço da maestra Milena, todos os teus. Ô Milena, me diz, desculpe, eu acho que a Jennifer estava falando. Sim. Não, pode ir. Você disse que eu vejo que é uma obra relativamente curta, né? São 17 páginas, é isso? 18 páginas, 19 páginas, 20 páginas, vamos colocar aqui. Sim, E você colocou que é um retrato, é uma história baseada na tua história, né? Com a tua irmã. Foi fácil, porque assim, quem escreve, né? Eu já me exercitei também, só não publiquei nada, mas já me exercitei. Quando você trabalha com ficção, você tem que pensar muito, você tem que criar, imaginar tal. E quando você trabalha com algo concreto que aconteceu, eu imagino que facilite um pouquinho. Como é que foi desenvolver esse trabalho? Embora, como eu disse, ele seja um livro pequeno até, mas baseado em uma vivência tua, propriamente, né? Sim, a história em si, ela não é uma história exatamente real, né? Algumas coisas foram ali inventadas que a gente gostaria que fosse. Então, eu fiz como gostaria que fosse também, né? Esse retrato. É bem emotivo, né? Quando eu acabei de escrever, chorei, né? Choro quando leio, mas porque trabalha bastante essas lembranças da nossa primeira infância, que é muito especial para nossa vida inteira. E como eu trabalho com crianças e eles têm, né, às vezes esse receio de dormir, lembrei justamente do fato e foi mais tranquilo em si, né, nessa parte ali de imaginar toda a cena e de como que foi trabalhado isso. E eu creio que nesse sentido foi tranquilo para poder escrevê-lo, foi natural, como é que eu posso dizer assim, foi natural, né, escrever. Achei que foi bem assim. Aí depois o mais trabalhoso é a questão das ilustrações, com o que está escrito, o livro ele é todo um processo, né, de revisão e correção. Mas ele foi um livro bem gostoso de escrever e bem emotivo. Eu tô vendo aqui que a ilustração foi feita pela Thaís Morgana de Mira, é isso? E bacana, bem ilustrativo mesmo, bem voltado para o público, né? Que é bem cheio de figuras e enfim, de forma que ele chama atenção, a identidade visual dele chama bastante atenção e causa impacto. Sim, essa ilustradora, ela é de Joinville e eu enviei para ela as fotos, né? Do que eu queria que fossem os personagens. Ela fez todo um estudo, meses, né? Que ela foi fazendo estudo das personagens principais até conseguir chegar de fato, né? Ao projeto final. Tinham 8, eu acho, do Brasil, porque também tinha algumas, e eu escolhi ela e creio que ela atendeu assim super bem às expectativas. Muito bem. Onde é que o pessoal que quiser encontra esse livro aqui? Ele vai... Nós temos... Já está disponível? Nós temos o lançamento, né? A gente pode anunciar aqui, fazer o convite.
temos o lançamento, depois ele vai estar à venda também em 2 livrarias em Brusque. Então, vai estar à venda na Livraria Gráfia após o lançamento e na Livraria Moby Dick também na cidade de Brusque. E a gente quer aproveitar já para convidar vocês e vocês de casa. Amanhã, dia 22 de novembro, nós estaremos na Livraria Moby Dick dentro do Shopping River Mall a partir das 10 da manhã. Eu creio, né, entre as 10 e a 1 vai ser o horário, né, mais assim, que nós vamos estar lá atendendo, que nós vamos atender. E convido todos vocês de casa aí também, né, Diane? Quer fazer o convite ali da Livraria Gráfia ali? Quem não puder estar amanhã, né, na Moby Dick, a gente vai estar no dia 6 de dezembro, Legal. na Gráfia, a partir das 10 horas também, lá divulgando e falando um pouquinho mais do livro, para quem tiver curiosidade. E o legal, né, Jennifer, que a gente vai dar autógrafo em português, espanhol e inglês, né? Olha só. Claro, os Bacana. autógrafos têm que ser trilingue também, né? É verdade. Ustedes são todos os invitados para estar com nós. Ou é um serviço completo ou não é, né? Com certeza. Everybody is welcome. Para a cidade também, a gente tem muito orgulho dessa cidade, né? Todas as áreas com as portas abertas, a gente tem só a agradecer mesmo de coração vocês. Legal. Parabéns, Milena, parabéns, Jennifer, realmente está muito bacana aqui a obra. Fica o convite para você conhecer, um trabalho muito bacana e inédito, né? O trilingue, o primeiro livro trilingue escrito aqui em Brusque. Obrigado, Milena. Elas até trouxeram um presente pra gente sortear. É verdade. Um brindezinho junto. É a personagem com o livro. Certo. Aí vou deixar para vocês sortearem aqui para os ouvintes. Então vamos fazer o seguinte, então. Ó, eu vou fazer o seguinte. Fazer como? Pode levantar um pouco. Isso, assim, ó. Você que está nos assistindo e nos ouvindo aí, vamos fazer o seguinte. Primeiro que mandar uma mensagem aqui do 91877556 vai ficar com o brinde, tá? Depois do intervalo eu anuncio. Primeiro que mandar uma mensagem que tem que dizer o seguinte: eu quero o brinde. Manda aqui que a gente vai depois do intervalo ver o primeiro que mandou vai ser o ganhador, pode retirar aqui na Rádio Cidade. Obrigado, Milena. Obrigada a vocês também. Obrigada, Valdomiro. Obrigado, Muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Obrigada. E um abraço pro pessoal da Escola Santa Terezinha, que a gente sabe que tem uma audiência incrível, fantástica, de peso aqui, que sempre está nos acompanhando. 12:48